ter muita satisfação em procurar ler esta mensagem, mas o ambiente espiritual está de tal forma elevado pelo somatório dos nossos interesses positivos. E mesmo aqueles dentre nós que não estejam muito bem, vai recolher essas luzes, essa presença profundamente amorável. Em boa verdade, não sei muito bem dizer qual é o nível desta envolvência, mas vamos todos beneficiar dela. Não tenhamos dúvidas. Emmanuel envia-nos os seus comentários através de Francisco Cândido Xavier, e que neste livro, Fonte Viva, encontramos aqui o seguinte versículo de Simão, que afirma: tu tens as palavras da vida eterna. Quem registrou isto foi o evangelista João. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que não lhe percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Vamos unir os nossos pensamentos, buscando com sinceridade, com vontade sincera, então, buscar a figura excelsa de Jesus. Fechando os nossos olhos, colocamos o nosso Mestre em nossa tela mental, com seu olhar amigo, um sorriso fraterno, o rosto luminoso e seus cabelos a tocarem levemente seus ombros. É Jesus vivo, iluminado, e rogamos-te, querido Mestre, o amparo para esta manhã, inspirando-nos a todos, para que as palavras do bem
nos incitem e nos despertem para a valorização da força, do poder, do amor em nós. Nesta manhã, querido Jesus, vamos recordar as tuas palavras. Tu nos dissestes, Mestre, e dizemos isto olhando em teus olhos, humildemente. Recordamos que afiançaste-nos que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias. E aqui estás. Sentimos a tua presença amorosa. Deixamos-nos envolver pelo tratamento amigo de teus benfeitores, de teus trabalhadores, que preencherão este espaço, imbuídos da tua inspiração. Assim, sabendo que tudo aquilo que produzimos em tua presença deve beneficiar outros, nós rogamos para que tudo aquilo que de bom produzirmos em emoções sirva a outros irmãos nossos. Estejam eles bem ou menos bem. Recebam estas fontes de luz que recaem sobre nós e que se espraiam por este nosso planeta. E na paz do momento, damos por iniciado o encontro singelo desta manhã. Muito obrigado, Jesus. Muito bem. Que satisfação. Vocês não imaginam ver-vos aqui nesta manhã. Temos muito trabalho hoje, está bem? Quem está a vir a casa pela primeira vez? Senhora, senhores, muito bem-vindos. Já foram a alguma casa espírita antes? É a primeira vez? Já foram? Já? Não é a primeira vez para ninguém? Muito bem. Então hoje temos um tema. Eu digo sempre que é assim. É a primeira vez. É a primeira vez. Ai, da senhora aí. É que levantou a mão assim, um bocadinho a medo. Eu não se preocupe, está bem? Está tudo bem. Okay? Olha, excelente dia para ter vindo. Está bem? Não vamos muito adentrar em questões assim, como direi, mais pontuais. Vamos falar de uma forma geral. Está bem? Espero que sim também. Então o tema de hoje, como sempre, ele é bastante simples. Mas eu vou-vos dizer que o tema de hoje é, pelo menos para mim, mas penso que todos concordarão, que é o tema principal da doutrina espírita nas nossas vidas. Vamos falar de vida futura, que já foi o tema da semana passada. E a vida futura vai nos trazer tantos conceitos, todos eles correlacionados. Posso dizer alguns. O primeiro é que nós vamos começar a compreender com mais profundidade a própria mensagem de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Vamos compreender e lançar luz sobre os seus ensinos. Depois vai nos colocar na perspectiva de perceber a moral que implica saber que a vida continua para além da morte, mantendo a sua individualidade. Esta pequena nota. Vamos também começar a olhar para o mundo à nossa volta como dando-lhe a dimensão correta. Não é só uma perspectiva. É mesmo dar dimensão à nossa própria vida. Nossa vida parece que tem 10, 20, 30, 40, 80 anos. 100 para quem estiver a fazer o tal horário extraordinário, né? Ficar um pouco mais. Mas aí isso fica tão pequenino quando nos apercebemos da vida futura. E não estou a falar meramente conhecermos. É sabermos que ela existe. Pensem só um bocadinho agora. É só uma questão emocional. Se nós interiorizarmos num átimo, num espaço curtíssimo de tempo, a nossa dimensão, em termos de vida futura, para a frente e para trás, e nos colocamos numa reta, é infinito, imaginem o nosso tamanho. O tamanho de cada experiência. Façam só este pequenino exercício. E aí vamos ver que este momento ele é tão fugaz
E, ao mesmo tempo, ele é muito importante, porque ele vai direcionar esse encaminhamento da nossa reta da vida. É muito interessante. Então, o tema ele é muito simples, mas com grandes efeitos em nossas vidas, desde que o entendamos e nos compenetremos da sua verdade. Então, vamos iniciar o trabalho. Só quero reforçar aqui. Esta é Joana de Ângeles, a dizer: felicitem-se todos com a mensagem de Jesus. Isto é uma proposta, né, de felicidade. E aí o nosso coração abre-se a este desejo de Joana, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Ou seja, quando nos felicitamos com a mensagem do Cristo e deixamos que ela adentre o nosso coração, os beneficiados somos nós e aqueles que estão conosco. Quando estamos saudáveis, quem gosta de nós fica muito feliz. E nem se apercebe, como nós também não nos apercebemos. Tá bem? Mas isto é para todos nós. Agora, vida futura. Vai dar trabalho. Primeiro vou-vos dar umas notícias, está bem? Vamos a isso. Biblioteca funcionando. Okay. Importância do estudo, da visualização nossa das mensagens da espiritualidade, dos estudiosos da doutrina espírita, sendo, digamos que, na primeira pessoa. É muito importante fazer esse estudo. A biblioteca está disponível. Basta ir aqui à última sala, do lado direito, porque a biblioteca é itinerante, né? Ela vai mudando de sala. Hoje está ali ao fundo, do lado direito. Está bem? Basta inscrever-se. As nossas informações, aliás, perdão, os registros das atividades que aqui são feitas públicas estão no YouTube. E para quem quiser saber das informações, quais são os eventos, se há mudança de horário, se vai iniciar um novo curso e por aí fora, no Facebook nós vamos dando essas notícias. Está bem? Então, passado este momento, inscrevam-se, estejam à vontade. Está bem? O pessoal diz, põe o sininho, aquela coisa toda, né? Mas para nós o importante é que seja um instrumento de trabalho. Está bem? Não há aqui nenhuma tentativa de gáudio, seja lá o que for. É mesmo para servir. Está bem? É claro, se registarem, receberem as comunicações, mais gente também irá ver. Então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não se recorda, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é diferente do Evangelho. A única diferença básica, né, é que, ao invés de ser cronológico, na sequência de que cada evangelizador, ou evangelista, perdão, ir contando a sua história, aquilo que sabe a respeito de Jesus na sua experiência cotidiana, aqui o que se faz é buscar nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, alguma coisa no Antigo Testamento, e colocar por ordem temática. Então, por ordem temática, o que é que vamos ter? Vamos ter as mensagens que estão nos evangelhos ou na Bíblia e, de seguida, comentar sobre o ponto de vista espiritual essas passagens e ainda, para corroborar com o processo, depois mensagens psicografadas de espíritos de grande craveira a fazer notas sobre essas passagens do Cristo e outras da Bíblia. Está bem? Então é só para perceber que às vezes nós pensamos que é um evangelho diferente. Não, está desenhado de forma diferente. Muito bem, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Isto foi Jesus a dizer que se este mundo fosse o seu reino, nós teríamos agido de outra forma. E nós pensamos assim, então, se fosse o reino de Jesus, haveria aqui muitas diferenças. Claro, primeiro, aceitaríamos Jesus como quem nos diz a verdade. E não atacaríamos, nem colocaríamos Jesus na cruz. É simples assim. Então, quando Jesus diz que não é o seu reino, ele não está fazendo nenhum laudo acusatório, vocês são maus, nada disso. O que está apenas a dizer que ainda não é. Está bem? E há uma passagem, aliás, só dizer que esta é a configuração do capítulo, mas nós vamos ficar pela vida futura. Só um pequeno registro para perceber a base daqui do estudo. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei.
não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Portanto, isso também é interessante, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ou seja, quem é que está em sintonia? Quem é que se sente nesta vivência do reino de Deus que Jesus anunciava? Né? Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, ou seja, consegue entender. Mas nada disto, gente, é crítica. Nós somos habituados a estudar as religiões e vivê-las de forma crítica. Você é um pecador, né? Você vai ficar à espera de um juízo final. Só isso é assustador. Né? Já viram? Nós passamos a nossa vida na Terra e depois ainda vamos ficar à espera de um juízo final. Não vos parece estranho que nós estejamos... eu nem sei quantos anos ou quanto tempo é que vai ser o juízo final. Né? Ainda por cima, só vão salvar 144 mil e não sei quantos. Isso não é bom. Emocionalmente é péssimo. Nós temos um familiar que partiu, eu estou a orar pela minha mãe, pelo meu pai, e penso que estão vivos, mas afinal estão a dormir à espera de um juízo final. E nós vamos aceitando estas confusões que já não fazem sentido. Até podemos dizer que fizeram sentido no passado, em que nós aceitávamos tudo aquilo que nos davam, e nós acolhíamos isso como verdades, e também não pensávamos muito. Hoje não. Hoje já ninguém... Isto vai ter aqui umas aspas, né? Hoje já ninguém nos persegue pela nossa religião. É verdade que há conceitos ainda um pouco arcaicos que, não compreendendo as coisas, as atacam, as afastam. Mas isso faz parte da nossa evolução. Mas já ninguém vem bater a nossa porta para nos prender porque nós temos esta ou aquela crença. Ora, a partir daí nós somos livres, mais livres ainda. Sempre fomos para pensar, sempre fomos livres. Mas agora somos livres para agir também. Então, compreendemos que a época do Cristo, nas perseguições religiosas, que ainda se vêem em algumas nações, mas hoje aqui alguém pode dizer assim, eu sou espírita, ou eu sou católico, isso sempre se pôde, né, nos tempos até mais remotos da nossa sociedade, mas sem qualquer tipo de crítica ou de perseguição. Okay? Então, hoje, nós, quando olhamos para estas mensagens de Jesus, devemos refletir sobre o ponto de vista espiritual sem receios, sem medos. Será que eu vou para o inferno? Eu, quando tinha para os meus 16 anos, foi ontem, recentemente, que eu tinha meus 16 anos, eu tinha um medo enorme de ir para o inferno. Porque eu fui educado a dizer que tudo era um pecado capital, tudo isso era aquilo outro. E confesso uma coisa, eu até me portava mais ou menos. Eu fico a pensar, se eu fosse um jovem que me portasse mal, então como é que seria? Também se tivesse medo, poderia não me portar muito mal. Então nós vamos vencendo estes processos, e Jesus, quando nos está a dizer isto, não é para nos assustar. Este reino é vosso, vai ficar ruim, não é nada disso. Nós estamos a construir novos tempos. Logo a seguir, e a maior parte não saberá disto, um soldado que ali estava esbofeteou Jesus. E Jesus não lhe recrimina, não diz que se vai vingar, como se fosse alguns de nós, vamos pagar, aquela coisa toda. Não. Jesus pergunta, olhando nos olhos do soldado, por que me bateste? Logo aqui, nós nos apercebemos que o reino do Cristo estava no seu íntimo e ele sabia onde estava e não precisava ceder a sentimentos de vingança, de ódio, de revolta, de sensações de injustiça. Ele não precisava ceder a essas emoções. Qual de nós diria isto a alguém que nos agredisse no primeiro momento? Não estou a dizer para fazê-lo. É só uma pergunta. Porque nós vamos chegar até lá. Nós estamos a nos transformar do homem velho para o homem novo. Então, este momento, o que é que Jesus acaba por nos dizer? Que há muito mais para além disto que vocês estão a ver. Meu reino não é deste mundo. Então existe um reino. E ele disse, Jesus disse, que viria, que voltaria. E 3 dias depois ele volta. Então, há aqui um conceito que nós, enquanto cristãos, nem sempre damos o valor e lançamos a luz coerente sobre esse processo. Ficando o quê?
com medos, com aquela perspectiva do pecado, como disse agora há pouco. O que será que vai acontecer? Jesus foi tão simples, dando-nos o seu exemplo. Então, quando Allan Kardec vai fazer esse estudo a respeito desta passagem de Jesus, e vamos aqui já no item 3, ele vai fazer considerações, é isso que vamos conversar a respeito delas. Só um detalhe, eu sei que vocês vão estar a ler, não terminem de ler, está bem? Por favor, né? É normal. Já leram? Já. Muito bem. As considerações que vamos fazer aqui exigem mesmo que não seja só eu a falar. Eu conto com a vossa participação. Está bem? Semáforozinho, vermelho, verde, amarelo, tudo bem? Se der amarelo, não tenham medo ou receio de falar em público. Estejam à vontade. Porque esse é um tema para nós. Está bem? Então, se tiver vermelho e não concordarem, também digam. Okay? As retaliações eu aceito, as reclamações não, já sabem. Só até às 9. Então, vamos lá. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. O anjos aqui é uma forma de falar, não é? Anjos é espíritos mais elevados. Isso é só para comparar a configuração que os judeus davam a esse tipo de situação. Ora, logo aqui é importante que nós tenhamos essa noção. Qual é o nosso problema com a vida futura? É que nós temos ideias imprecisas. Estejam mesmo à vontade. Quem é que aqui foi educado católico? Esmagadora maioria, não é? Eu também, portanto, estamos todos, ou a maior parte de nós, a falar das mesmas coisas. Então, nós temos um momento em que nos dizem assim: vai ter o juízo final, que o Senhor nos receba, que nós descansemos em paz. Qual é a outra? Que nos esqueça os pecados e mais algumas do género seja recebido e brilhe no reino do Senhor. Elas são incongruentes entre elas. São incongruentes. Mas não é uma crítica, atenção, é um facto. Nós assistimos isto. Não é? Ora, o que é que isto faz? Com que nós não mergulhemos na verdade sobre o que é que acontece depois da morte. E vivemos nos mistérios. O que é que isto causa em nós? Incredulidade. Porque não estudamos num direcionamento, e não significa que esse direcionamento ele vai estar preciso e exato. Significa que é preciso tomar uma decisão. Ou adormecemos, ou somos recebidos, ou temos pecados capitais que vamos ter penas eternas, ou Deus vai esquecer aquilo que nós fizemos. Quer dizer, é preciso que nós tomemos uma decisão. E a decisão ela é, em primeiro lugar, emocional. A aceitação de que há algo que eu desconheço. Então, enquanto doutrina espírita, e estudando as mensagens de Jesus, revivendo as suas mensagens, o que estamos a fazer é, ok, sim senhor, tudo o que eu aprendi ao longo destes séculos, e acreditem, criam marcas nas nossas emoções. O medo da morte, então, é terrível. Não é? E a pena pior toda é morrer. Morrer, por incrível que pareça, vamos todos. Fisicamente. Espiritualmente vamos continuar vivos. Então, logo aqui uma primeira incongruência, e haverá várias. A essência é que essa imprecisão gera, como dissemos há pouco, a incredulidade. Eu nem penso nisto. E acreditem, esta semana estive com uma pessoa muito católica e disse: não, eu não acredito na vida após a morte. Interessante, não é? E reitero, não é uma crítica, é uma constatação, é do dia a dia. Porque o nosso desconhecimento não nos estrutura nessa verdade. Espera aí, mas por que é importante pensar na vida futura? Se ela existe ou não existe. Vai ficar para segundo plano, está bem? Essa pergunta, essa resposta. Para já perceber que essa imprecisão existe. Muito bem. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam,
com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram, o castigo da desobediência àquela lei. Logo, o que é que estamos a ver? Uma visão voltada para o planeta, para a Terra, para a conquista imediata. Está errado? Não, é o nosso crescimento. Espera aí, nós trouxemos laivos aí, e muitos. Nós temos, assim, vários tiques dessa época, em que fomos educados dessa forma. Hoje, há pessoas que se engalfinham para conquistar território na Terra. Existem, não existem? Interessante. Mas já passaram 2000 anos do Cristo e, dizendo-nos cristãos, continuamos com esta visão, achando que o reino que se vai realizar é o reino na terra e o poder. Nós tivemos logo um exemplo muitíssimo rico. Nós tivemos Judas Iscariotes, lado a lado com Jesus, ouvindo mensagens de paz, de fraternidade, de respeito ao próximo, de amar o inimigo, perdoar. E o que fez Judas Iscariotes? Pensou assim: este meu povo tem que se rebelar. Vamos arranjar maneira aqui de prejudicarem Jesus, e nós vamos defender Jesus e vamos fazer a revolução e seremos os reis da terra. Há quem até hoje, critique Judas, acusando e ainda fazendo aquelas manifestações muito estranhas, né, enquanto cristãos, que é do, como é que chama? Queimada de Judas, né? Queimada de Judas, né? Gente, perdoem-me dizer isto, é triste. É triste. Porque Judas Iscariotes somos nós todos os dias, quando conhecemos as mensagens espirituais, os valores de Jesus, e ainda nos engalfinhamos, aborrecemos com as pessoas, queremos vingança, ficamos de mal. Mas Judas tinha uma vantagem. Ele fez aquilo pensando no bem. E nós, muitas vezes, nem isto. Pensamos só no nosso próprio bem. E Judas estava a pensar no bem da sua sociedade, da sua raça. Né? Que era assim que se dizia. Né? E ele comete um erro. Nós também cometemos. E nós temos a audácia de julgar constantemente Judas, quando a intenção dele não era má. Mas por quê? Ele errou. Porque ele não compreendeu a mensagem de Jesus. Ele voltou os seus valores para o imediato. É só isso. Eu lembro, quando era mais pequenito, Judas, vou pensar. Judas é um espírito como nós. Enganou-se. Nós enganamos tantas vezes, né, no nosso cotidiano. Né? Então isso começa a nos dar uma nova perspectiva, até daquilo que agarramos, deixamos que ficasse na nossa pele ao longo de séculos. Né? Estes são para odiar, a morte é para ter medo, essas coisas todas. Né? E não é fácil vencer isso. Eu já vos digo. Não é nada fácil. Pensar, é que isto dá outra coisa, né? Coloca-nos Deus castigador. Né? As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Essas derrotas, Allan Kardec refere-se às lutas que o povo tinha quando invadia as aldeias vizinhas. E a gente lê, né, lá, matai os homens e as mulheres, ficai com os animais, em outras matais os animais, eram todas mensagens de Deus. Gente, mas isso já foi. Hoje a vida proporciona-nos uma luminosidade, uma luz sobre esses conceitos que nos permite compreender esses enganos, colocar-nos lá, porque nós vivemos essas épocas, né? E começar a nos libertar. Isso é maravilhoso, tá bem? Então, Allan Kardec coloca-nos esta informação e ela tem mais consequências do que parece. Saber isto permite-nos olhar para o processo anterior e ver quantas marcas estão em nós ainda hoje. Só isso. Saber quantas marcas desse tempo estão em nós. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo, porque era o que víamos.
Eu já não vou falar que eram eles, nós. O que nós víamos eram as coisas do mundo. Então, para nos conduzir de maneira menos errática, foi colocando um Deus castigador, guerreiro, ou pelo menos ter alguma orientação. É muito curioso, né? E nós pensamos assim, interessante isto, não é? Ok, nós temos o guardar o sábado, nós temos um dia de descanso por questões religiosas. Interessante. Porque Moisés disse, Deus disse que, né, era preciso guardar o sábado. Se ele dissesse assim, ó pessoal, sábado, imagine nós naquele tempo, não é? Era tudo dinheiro, ovelhas, ter coisas, né, cobiça, né? Então Moisés, ele diz isso. Foi Deus que mandou. Então se foi Deus que é castigador, é melhor cumprir. O que nós faríamos naquele tempo se não tivesse essa ordem divina? Íamos trabalhar todos os dias, lutando pela materialidade das coisas, não pararíamos para refletir sobre a vida, sobre Deus, não ficaríamos com a nossa família, não criaríamos laços diferentes. Então repare que uma lei divina nos obriga a ter um dia de descanso para que nós cuidemos de nós próprios e não só da busca das coisas terrenas. E se hoje nós temos esse dia de descanso, que até vai sendo bastante perturbado, né? Agora com os interesses materiais a voltarem, nós acabamos por, ou acabaríamos por não ter esse momento. Então a gente olha para as mensagens ou das orientações de Moisés, muitas vezes criticando. Não, gente, era o tempo, era aquele. Eu agora há pouco cometi um erro. Eu disse que estava errado, né? Não está errado, está tudo no seu tempo. Tá bem? É tudo no seu tempo. Precisamos respeitar e compreender. Tá bem? Alguma questão? Um de cada vez? Pode ser? Não se engalfinhem, tá bem? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma graça. Está lá no Antigo Testamento as penas, né, pelos enganos. Então, eu não vou falar os enganos, mas eu acho muita graça uma das penas que se cometeres isto, tem que dar não sei quantas pombas, não sei quantas ovelhas. Até aí tudo bem, né? Repare a materialidade das coisas. Você comete um erro e tem que pagar com ovelhas, né? Mas olha o detalhe de Moisés. Gente, isto faz-nos perceber o conceito moral que tínhamos naquele tempo. Sim? Desculpem. Fica para o pensamento de cada um. Não vale ou não serão aceites ovelhas que estejam mancas, doentes, problemas de pele. Por quê? Aí eu tenho que pagar, vou ter que dar 20 ovelhas. Mas é aquelas que eu já não quero. Vamos lá. Então é interessante. É do nosso caráter. E está lá implícito nas leituras que se fazem do Antigo Testamento, ou das Escrituras, se quisermos. E no dia de hoje ainda temos reflexos disso na nossa vida. Está bem? Simples assim. Então, mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. A justiça de Deus, ela tem uma coisinha agregada que é muito interessante. Ela vem com uma palavrinha mágica e um sentimento mágico. Vem com misericórdia. Ou seja, justiça e misericórdia é amor. Porque as coisas correm como tem que correr. Tem misericórdia porque nos dá tempo para fazer bem feito e para corrigir o que não está bem feito. E isto é amor. E essa é a mensagem que Jesus nos traz a respeito desse novo Deus para nós. Né? É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Vamos desmontar isto? Onde é que está o reino de Deus? Está em nós. Exatamente. Então, quando Cristo nos mostra ou nos recomenda ações na prática e emoções em consonância com essas práticas, Jesus está a despertar o reino de Deus em nós. Tirando os ruídos e os interesses imediatistas, fazendo com que a nossa luz brilhe. E ele foi tão bom conosco que ele disse, vós podeis fazer estas coisas e muito mais. Vós sois deuses. Ele não disse que nós éramos pecadores. Não disse que nós íamos para
a eternidade das penas. Ele diz, vós sois deuses. E nós somos. No nosso lar, se nós dissermos assim, meu filho, amo-te, ou te amo para quem quiser, não é? Vocês já imaginam? É tão simples quanto isso. O poder luminoso que se desperta numa criança. Um afago. E podemos fazer a mesma coisa para o nosso marido, para a nossa esposa. Dar-lhe o conforto, a autoestima. Muitas vezes as dificuldades que estamos a viver é por ausência. Os ingleses dizem que é um stroke, né? Um incentivo, um toque. E essa luz está em nós. Então, esta entreajuda entre todos é o que Jesus fez conosco. Incentivou-nos a despertar a luz que todos temos. Não é que iríamos ter. Ele diz, vós sois deuses. Então vamos fazer isto também com o nosso próximo. Dizer que o nosso próximo, seja em que circunstância for, ele tem o bem dentro de si. Vamos achar as palavras mais coerentes. Sem faltar à verdade. Elogios fáceis não funcionam. São logo detetáveis. E aí vamos fazer o quê para dizer então palavras positivas? Vamos aprender a olhar para além da forma. Alguém que nos agride não está bem. É só isso. Então vou olhar e vou buscar a luz que a pessoa tem para que ela mesma se pacifique. Porque eu, por obrigação, já devo estar pacificado. Casimiro, mas eu não estou pacificado. Não há problema. É o nosso trabalho. É o nosso crescimento. Então buscar para além da forma faz-nos perceber que do outro lado há uma luz, porque somos todos filhos de Deus, e como a vida ela é eterna, todos nós iremos nos curar das nossas mazelas. Tão simples quanto isso. E o que é que nós fazemos normalmente? Ficamos chateados, aborrecidos, nunca mais vou esquecer isto, até nos aborrecemos com Deus. Imagina, nós fazemos coisas destas. Adianta alguma coisa ficar aborrecido com Deus? Eu não gosto de uma coisa que aconteceu. Tudo bem, eu não gosto. E eu sou honesto com Deus. Não gostei. Não compreendo. Ajuda-me a compreender e vamos abrindo o caminho. Ok? É simples. Tem algum segredo isso? Não, não é? Então é esse o reino que Jesus nos anuncia. E aqui parece que é um lugar físico. Todo o reino é de Deus. Todo este universo. O nosso planeta é um reino de Deus. E nós obedecemos ou não o nosso rei. Né? Aqui a questão do reinado é muito interessante, porque a gente pensa no rei terreno, né? Com a coroa, né? Aquela coisa. Né? Não é isso. Nós temos para as artes, né? O rei desta pintura, deste gênero, o rei da música, ou seja, o reinado é uma coisa que se dá espontaneamente, não é aquela formal. Né? Ou seja, as pessoas reconhecem uma grandiosidade numa área. Okay? Então, quando Jesus é o rei, para nós, sem dúvida nenhuma, da estrutura moral, do exemplo. E esse é o reinado de Deus, né? Que Ele nos apresenta. Por isso é que dizem que Jesus é o rei. Tu dizes, né? Meu reinado. Ou seja, é um reinado de moral, de paz, de elevação. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Jesus não podia explicar o mapa da espiritualidade, as colônias, as cidades, a organização, os transportes, a saúde, a medicina, a química, a física. Não dava. Vocês mal entendiam que seriam os anjos, que volta e meia, através da mediunidade, vinham espíritos superiores, como não tinham muito bem noção, davam um nome, não é? Que eram os demônios. E demônio não na perspectiva do negativo que nós temos hoje, né? Demo, né? É da luz, né? Então era o demônio. Então eles viam isto e eram os anjos e criavam escalas. Quando a gente diz assim, está no 7º céu, a gente ouve muito dizer isto, porque eles tinham uma escala. Como também os deuses do Olimpo,
também tinha. Só que as escalas não eram iguais, está bem? Às vezes o que para um ficava no terceiro céu, no outro pensamento era o sétimo. Okay? Mas o sétimo é lá em cima, muito bom. Okay? É por isso que a gente diz aquelas, estão no sétimo céu. Okay? Então Jesus não podia dizer tudo. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Vai acontecer. Portanto, nem suicídio resolve nada. Só piora. Okay? Quando vier um filme, um desejo, ou tivermos alguém que esteja nesta condição do suicídio, alerte logo. E saibamos logo. Não resolve nada. Se eu saio com um peso na consciência e resolvo me suicidar, eu não morro e continuo com o peso na consciência. Se a questão era o orgulho, o problema mantém-se. Se for um problema patológico, depressivo, lembrar o seguinte, a vida futura dá-nos uma estrutura, compenetrados dela, que verifica naturalmente pelo raciocínio que o suicídio não funciona, não resolve nada. Se eu partir deprimido, quando chegar do lado lá, eu continuo deprimido. Por quê? Porque eu mudei foi de roupa, mas continuo a ser quem sou. Então temos isto bem claro na nossa mente. Chico Xavier dizia uma coisa, que é, não tem problema vir um mau pensamento. Não lhe faça ninho. É esta a lógica. Não faça ninho. Você veio o pensamento, tudo bem. Ninguém vai se recriminar. Mas não o alimente. Aplique raciocínio e luz sobre esse pensamento e liberte-se. Nem é fugir dele. Reparam que não diz fugir do pensamento. Pensa nele, não funciona, vai embora. Tá bem? Isso merece assim algum tempinho para alguns exercícios. Né? Ou seja, todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Aquilo com que iniciamos a nossa conversa. Nós sabemos que a vida continua, mas como? A nossa imprecisão leva-nos ao ponto de até verdadeiramente não acreditar na vida futura. E viver como se ela não existisse. Mesmo que no nosso íntimo nós saibamos que ela existe. Mas no nosso racional, nas nossas atitudes, é como se não houvesse essa perspectiva de vida futura. Okay? Tudo bem? É verdade o que eu estou dizendo? É? Ok. Então sorriam. Isto dá-nos vida. Tá bem? É momento de sorriso. Tá bem? Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda, ou seja, vazia, de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade habitam, né? Ou vivem. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Eu aqui só quero falar uma coisa. A frase ela é muito simples, não tem segredo nenhum. Mas nós somos espíritas. Então, o Espiritismo veio completar essa mensagem de Jesus. E nós, enquanto espíritas, podemos nos perguntar que real valor nós damos a esse conhecimento da vida futura. Como é que nós olhamos para aqueles que partiram e deixamos-nos envolver pela verdade? Estão vivos. Tem cor, tem temperatura. Como hoje na Terra, ainda entre nós sentimos que, em dado momento, alguém está a pensar em nós. Alguém está a buscar a nossa ajuda. Isso é muito comum entre pais e filhos. Né? O filho toma um susto não sei aonde, e a mãe... Né? Pode ser o pai também, vou falar o comum. A mãe... Preciso falar com meu filho. Filho, está tudo bem? Eu acabei de passar aqui por um risco de acidente. Deu-me aqui uma emoção muito forte. Mas está tudo bem? Tá ótimo. Essa comunicação existe. Agora imaginem essa comunicação livre desta matéria grosseira. Como é que ela não se dá? É impressionante. Porque dentro das leis de Deus, a essência do amor é aquilo que nos é
É aquilo que nos liga completamente. Estamos sempre interligados. Meus pensamentos são positivos e alcançam alguém de forma positiva. Meus pensamentos são angustiosos, chegam às pessoas de forma angustiosa. O que vai obrigar as pessoas a pararem o que estão a fazer do lado lá, porque não há descanso eterno. Estão a fazer algo. Podem estar a estudar, podem estar a trabalhar em favor de seus semelhantes, estão a desenvolver-se. E nós vamos interromper aquele momento. Mas como o que nos liga é amor, eles até nos enviam um sentimento de amor para acalmar a nossa angústia. Só que muitas vezes nós estamos tão tristes, tão angustiados, que não ouvimos essa voz a chegar. Isto é uma oração. Quando eu estou a orar, eu estou a falar com Deus. E quando eu faço silêncio e medito, eu estou a receber a resposta de Deus. Então é preciso as duas coisas. É ser honesto. É pedir, é dizer, não gostei, gosto, aceito, ainda não estou a aceitar. Temos que ser honestos. Tão simples. Eu vou mentir para o médico dizendo que dói um joelho quando dói a mão? Não. Não é para ficar bem? Não faço. Tenho medo do médico? Aí tem um problema, né? Mais vale buscar um curandeiro, né? Então, esta lógica aqui é que se eu falo com Deus, eu tenho que ser honesto, tem que ser verdade. Mas eu tenho medo de dizer para Deus que eu não estou a gostar disto. Gente, Ele é nosso Pai. Ele nem precisa que eu fale, Ele nos sente. Sente as nossas energias, nossos pensamentos. A vida é tão maravilhosa, tão simples. E é interessante nós refletirmos sobre a questão da vida futura bem estruturada em nós, para que a nossa comunicação com aqueles que partiram não seja vaga, seja real, verdadeira. Eu não vou citar aqui casos, porque cada um de nós tem os seus, e muitos e variados. Está bem? Mas é uma realidade. Se alguém ainda sente que não é uma realidade, também não é problema. Está bem? Então o Espiritismo veio completar. O que eu dizia no início, perdão, é que nós, enquanto espíritas, ainda não valorizamos esse tesouro que temos em nós. Nós estamos numa jornada terrena e mergulhamos na terra, vestimos um corpo, arquivamos emoções e conhecimentos. E estamos aqui, sendo orientados hoje, de uma forma mais clara, pela espiritualidade, para dizer, olha, o caminho é por aqui, os valores são estes, e nós nem sempre nos apercebemos desse tesouro. Deixamos-nos muitas vezes levar pela tristeza, pela insegurança. Casimiro, então quer dizer que eu tenho que estar sempre em cima? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que quando eu estiver embaixo, não fique embaixo. Os nossos instrumentos, a leitura, o estudo conjunto, o estudo em grupo, todos os dias da semana nesta casa tem. Ou seja, todo este processo é um processo de crescimento em conjunto. Reparem, nos primeiros sistemas de telefonia, precisava passar por uma telefonista, né, que ligava os ramais, mas eram poucos, eram algumas empresas e tal. As chamadas eram todas muito fanhosas, né? Hoje, Deus do céu, eu pego um aparelho, a pessoa está no Japão, a não ser que eu esteja no fundo da minha casa, né? Isso também merece alguém. Não, estou com ar livre, eu falo como se a pessoa estivesse ao meu lado. A comunicação da espiritualidade hoje conosco é na mesma linha. Outrora vinham umas imagens, umas informações que não se via bem, umas intuições, tudo bem, sempre houveram, excelente, muito bom, sempre houve esse tipo de situação. Mas hoje, nós nem precisamos propriamente estar a usar o telemóvel de lá para cá, ou seja, com esta qualidade, porque já temos muito material para estudar. Se quisermos fazer uma comparação, se viesse hoje Jesus à Terra, eu nem vou dizer o que é que faríamos, o pessoal gosta de dizer assim, umas coisas assim muito terríveis. Esqueçam. Pensem só no principal. O que é que Jesus nos diria hoje se viesse à Terra? A mesma coisa, eu disse à Virgem Milagre. Grande César. É isso mesmo. É a época de Roma, César. É a mesma coisa. Porque a verdade é verdade. Podia usar outra linguagem, outras palavras, ou até dizer um pouco mais, sim. Mas na essência seria a mesma coisa. Então nós não precisamos estar à espera do Cristo. Ele já está cá. Ele já veio, as orientações estão dadas. Isso é
motivo para sorrir. Podem sorrir agora também. Né? E isto é que nos ilumina. Nada de estar aqui com expectativas de que o mundo vai mudar porque o Cristo vem. Não, muda quando nós mudarmos. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os factos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas, ou seja, os Espíritos nos anunciam, e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. É o que está a acontecer. Esta é a realidade. Ou seja, a espiritualidade traz-nos de forma tão simples e objetiva. Qualquer um de nós pode perceber isto. Não é preciso vir um cientista com os códigos e com os nomes assim muito estranhos. Nada disto. É simples. E a assunção de que esta é uma realidade. Sintam isto. Enche-nos o peito e o coração de uma certeza que nos dá uma força que até bem pouco tempo não tínhamos. Imagine o que era nós vivermos sob um seio familiar em que há violência doméstica, em que há agressividade, e nós não vemos futuro. Vira um inferno. Isso sim, né? É um inferno. Mas se mesmo em meio às dificuldades, e ninguém está aqui a advogar violência doméstica, é terrível. Cada vez no processo evolutivo em que estamos, vai se tornando mais hediondo esse processo, porque é profundamente egoísta, acima de tudo. Entretanto, se eu viver num ambiente desse, espera aí, a vida não é só isso. Esta pessoa que faz isto ou aquilo outro está doente. Um doente não precisa de um juiz, precisa de um médico. Mas se não quiser um médico, é sinal que não sabe utilizar a sua liberdade. Então eu vou só raciocinando. Eu não preciso ficar com ódio das pessoas. Porque se eu odeio alguém, eu estou aprisionado. Então o conhecimento da vida futura liberta-me. Liberta a todos nós. Porque passamos a olhar para as coisas como verdadeiramente elas são e não só o ponto de vista material e imediatista. Então o conhecimento da vida futura deve ser algo muito importante para nós enquanto espíritas, para ter presente. Eu tenho ouvido naturalmente, e todos nós passamos pelas mesmas situações, eu não quero encarnar mais. Eu estou tentando fazer o melhor nesta vida para não precisar encarnar mais. Eu quero virar de Mercedes, em vez de vir a pé. Não quero encarnar mais, né? Qual é o detalhe? É que quando eu penso assim, significa que eu não percebo que estou a viver e vou precisar voltar a reencarnar. Quanto mais eu fugir de uma realidade que me faz bem, significa que eu ainda não aprendi. Isto parece uma graça, mas tem muito interesse para a gente perceber que se nós tivermos consciência do que é uma reencarnação, as centenas e centenas de pessoas que nos auxiliaram para estar hoje aqui, ou seja, já nossos pais antes de nascermos, antes de nós nascermos, antes deles nascerem, já estava programado a perspectiva de nós, enquanto filhos, nascermos 20, 30, 40 anos depois. Ou, em outros tempos, até 14, seja como for. Né? Já estava programado. Então, muita gente trabalhou lá. Agora, quando nós nascemos, outros já estão em linha. E não é para renascer com filhos. Pode acontecer, mas não necessariamente. Mas na reconstrução de uma sociedade, no nosso crescimento moral, na amizade, no companheirismo, no trabalho conjunto para ajudar a nossa sociedade, cada um nas suas áreas. Gente, então, para chegarmos aqui hoje, eu estou a dizer centenas e centenas. Olha como eu sou modesto, né? Então nós estamos encarnados e com a consciência cada vez mais desperta da vida futura. Então é mais ou menos isso. Imaginem que nós somos um grupo de trabalhadores de Jesus, aqueles 70 discípulos, e Jesus diz assim: meus amigos, atenção, não sou Jesus, né? Mas ele diz assim: meus amigos, meus irmãos, olhem, vocês já têm estes instrumentos, vão daqui e vão ajudar os outros. Sendo Jesus a dizer-nos, com aquela energia,
e nós íamos sair daqui e íamos abraçar toda a gente. Podíamos ser internados e por aí fora, que foi o que aconteceu. Prenderam-nos, massacraram-nos, né? Mas iríamos abraçar não só fisicamente, mas emocionalmente. Inclusive aqueles que não nos desejam o bem. Inclusive aqueles que nos deixaram marcas, porque nós deixamos que ficassem marcas, no nosso passado. Ah, mas eu já não conseguiria abraçar fisicamente. Não há problema. A liberdade está nas emoções. Então abraço emocionalmente. Digo o que não tive coragem de dizer na altura e digo com as palavras de hoje, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Então esta é a mensagem. Quando nos fala sobre esta perspectiva de vida futura, gente, é mais importante do que a gente pensa. Mas muito mais. Olha, Jesus disse assim: e vós, que sabeis estas coisas, que fazeis de diferente? Nós sabemos que a vida é eterna. Então vamos fazer diferente. Isto incomoda-me tanto no meu comportamento. Okay? Muito bom, já identificou. Excelente. Agora olha para o problema e toma decisões. E age. Por quê? Porque a vida é eterna. Ah, então, comum. Ah, então vou fazer essa decisão mais tarde. Tudo bem. Aumenta o número de consequências. Quanto mais eu plantar alguma coisa que não quero colher, aparentemente não quero colher, mais terei que colher. Só isso, é só uma tomada de decisão. Então ninguém nos persegue. Deus não nos persegue. Jesus, meu Deus, vou dizer para as crianças, né? Olha que Jesus castiga. Deus do céu. Pronto, mas a gente quer na boa intenção, né? Mas está errado. Isso sim, posso dizer que está equivocado. Então, é nesta lógica de desenvolvimento pessoal, sermos livres para tomar as nossas decisões. E eu sabendo que a vida futura é uma realidade, muda completamente a forma com que eu olho para isso tudo. Como eu olho para as pessoas, para a natureza, para nós próprios. Né? É muito interessante que nem sempre damos importância a esse detalhe. Quer dizer, detalhe. Chamar de detalhe é muito, né? Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontraram, ou se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. É mais ou menos isto. Eu vou arriscar. Está bem? Quem conhece aqueles mapas do Google? Do Maps e por aí fora, que a gente vê no computador, hoje temos essas coisas todas. Então a gente olha e tem lá algumas formas de apresentação. Tem uma que é só as estradas, os desenhos e tal. Aí a gente diz, não, a gente quer a foto do terreno. Aí aparecem os prédios, as árvores, as estradas e por aí fora. Okay? Então nós temos, na codificação espírita, essas estradas todas. Está lá tudo desenhado. Tudo desenhado. Estradinhas, sim senhor. Pode ter uma zona assim mais obscura que nós ainda não compreendemos, estamos a estudar, mas a gente olha para o mapa, está lá. Aí nós colocamos o pinzinho no terreno. Aí vemos as árvores, os prédios, fica colorido, né? Espera aí. Jesus mostrou-nos as estradas. Né? Só, caminha por aqui. Aí vem a doutrina espírita e começa a colocar o colorido no processo. Olha, tem estas árvores, tem essas estradas, os caminhos são por aqui, e dá-nos outra dimensão. A própria evolução da doutrina espírita, que é evolutiva, ela desenvolve-se, não é estanque, a sua base também é assim, mostra-nos estradas e por aí fora. Aí vem as obras dos espíritos, como André Luiz, Emmanuel, Camilo Castelo Branco, e outros, e vão-nos desenhando como é que são as coisas, dando-nos o colorido. Então o que é que nós sabemos? Quais são as estradas e como é o terreno. Sei o que é que se construiu nessas estradas. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Nós hoje conseguimos ver isto da espiritualidade. Suas cidades e por aí fora, conseguimos ver. Essa é a parte que nos interna. Lembram-se disso? É quando a gente começa a deslumbrar quem não conhece. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas é uma verdade, assumimos. Depois disto, o que é que vem? No desenvolvimento, nós temos, por exemplo, não é que seja o único, um espírito como Joana de Ângeles, que nos diz assim, olha, a estrada está aí. Boa, perceberam? Continuem a perceber, vamos trabalhar. Olha, o que está construído é isto.
São esses edifícios, a natureza forneceu-vos isto e por aí fora. Boa. Agora, vamos começar a perceber como correlacionar essas coisas e, no trato psicológico, saber caminhar por essas estradas. Olha a evolução do processo. Sentem isto? Para quem estuda a doutrina espírita e vai se desenvolvendo e conhecendo, estudando, por isso é que no início, qual foi a primeira notícia que eu dei ali? Foi da biblioteca. Da biblioteca. O conhecimento, quer essa letra? O conhecimento liberta. Então, a espiritualidade mostra-nos esse mundo de forma tão evidente, tão detalhada. É tão rico, gente. Até hoje, quando a gente lê as obras, por exemplo, de André Luiz, encanta-nos aquilo que não tínhamos visto, nem a terceira nem a quarta leitura. Está lá. E vamos transformando esse mapa da espiritualidade. Perguntas e respostas, mas eu tenho já uma. O que me interessa saber o mapa da espiritualidade se eu às vezes nem sei me movimentar aqui na matéria? Né? Curioso, né? É uma pergunta. Alguém quer ajudar? Eu vou facilitar. Como é um pensamento meu, seria incorreto da minha parte para fazer isso. É que se eu desejo ir do ponto A para o ponto B, convém que eu conheça o ponto B. Para saber se eu quero ir, em que condições eu quero chegar, como é que é a vivência lá, para que quando eu parta do ponto A, o meu caminho seja tão correto que me leve ao ponto B. Percebe a ideia? Ou seja, convém que eu conheça as coisas da espiritualidade para moldar o meu caminho de acordo com aquilo que desejo encontrar e para que cidade eu vá, para que bairro eu vá, em que condições eu chegue. Ó Casimiro, mas antes nós não sabíamos isso tudo e o mundo foi caminhando. Claro, sem dúvida. Sempre foi assim. Só que hoje, mais maduros, enquanto espíritos, a espiritualidade dá-nos essa oportunidade para que nós avancemos com mais segurança e, quiçá, com maior rapidez, sem perder qualidade. Tá bem? Então, a importância de conhecer as coisas da espiritualidade para viver em conformidade com o mundo real. Porque se eu vejo só o plano daqui, as minhas decisões podem não ser as mais coerentes. A não ser que eu seja um espírito muito maduro. De uma elevação muito grande. Agora, é convosco. Questões? Calma. Não se leva. Nenhuma? Então, não vamos encerrar. Vamos fazer uma pergunta. O que irá mudar na sociedade quando soubermos da existência para além da morte física? Não é pensarmos, é quando soubermos. Sociedade, no todo. O que é que pode mudar? Vamos resolver as nossas questões com os outros. Vamos tentar melhorar. Primeiro não vamos tentar, vamos melhorar. Porque se soubermos, não tentamos, fazemos. Okay? Sociedade. Façam perguntas. O que está de ruim na sociedade? Ou o que está de bom também? O que é que nos incomoda hoje na nossa sociedade? A perda dos valores morais. Perdão? A perda dos valores morais que estão... A perda? Estão mais apagados. Não. Eu digo assim, o que é difundido, né, que a mídia tanto mostra, é isso, para usar a mídia de uma forma melhor, para mostrar o que realmente é de bom, que fica sempre Ok. esquecido. Há uma retificação como se olha para os comportamentos morais, né? Ou seja, há uma retificação, claro, sem dúvida. Porque se eu só faço para o imediato, fazemos coisas bastante estouvadas, né? Ok. Uma. Mais. O que mais pode acontecer? Sabermos quantas existências vamos ter, cada uma, se souber que vamos ter mais existências, vamos melhorar. Vamos voltar aqui. Está certo fazer, né? Tranquilo. A pergunta é, o que muda na sociedade, no nosso planeta? O que é que nos incomoda hoje no nosso planeta? Ou não incomoda nada? Está tudo bem? A violência. Violência. Muito bem. Alterações climáticas. Guerras, violência, alterações climáticas. Então vamos lá. A desigualdade. Se eu... A desigualdade. A desigualdade. Ou seja, espera aí. Então,
Se a vida ela é eterna, e eu vim para a Terra, é com algum objetivo. Então, se o objetivo é evoluirmos, entra aí um outro processo, que é nos entreajudarmos, porque ninguém vai morrer. Tudo bem? Então, eu vou aceitar que alguns países, ou civilizações, ou nações, estejam a passar fome por causa da guerra? Eu vou aceitar? Ou seja, nem isso vai acontecer. Por quê? Porque nós seremos mais fraternos, porque teremos uma visão de futuro espiritual. Haverá guerras? Não vai haver guerras. Será uma coisa tão insana quanto eu chegar para os senhores aqui agora e dizer assim, meus amigos, olha, recebi uma mensagem não sei das quantas, estão a nos fazer mal não sei aonde, vamos pegar as armas e vamos lá tomar aquilo tudo. O que é que vocês fariam comigo? Calma, está bem, Casimiro, está tudo bem? Calma, Casimiro, calma. Isso vai passar. Por quê? Porque nós já não aceitaremos isto. As desigualdades. O cuidado com o nosso planeta. Mas Casimiro, há coisas que têm que ser decididas agora e vividas agora. Sim, mas já projetando mudanças. O que for necessário, que não seja tão elevado, é pontual. Não é um valor constante. Então, espera aí. O que está a acontecer hoje no nosso planeta leva-me a crer que pessoas que se dizem religiosas e querem fazer o bem não sabem da vida futura. É verdade. Eu digo saber, não é acreditar e ter coisas imprecisas. Não, saber. Né? Okay? Então, na sociedade, quando nós soubermos que a vida futura é uma realidade, tudo muda. Mas Casimiro, eu preciso saber isto para ter bom comportamento. Olhem para Jesus. Jesus disse assim, nós somos cristãos. E depois há coptas, como é que são aqueles da Rússia? Os ortodoxos e por aí fora. Né? E tem os católicos daqui, os beneditinos e por aí fora, como evangélicos, como espíritas, ou seja, uma série de cristãos. E Jesus disse assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabe o que é que nós fazemos com essa orientação? Não ligamos. Somos cristãos, mas não ligamos essa orientação. E às vezes até dizemos assim, mas nossos pais não eram assim tão bons. Jesus não disse para que os nossos pais nos honrassem. Ele disse para que nós honrássemos nossos pais. Não tem mas, não tem se. Ou seja, se o nosso comportamento for honrar, lançar honra, tudo que nós estamos a assistir hoje na Terra não existiria, não aconteceria. Só as coisas boas. Porque cada um de nós iria honrar o seu pai e a sua mãe. Em Cuba há um grande edifício que diz assim, honrar, honra. Eu li aquilo não sei quantas vezes. Enganaram-se em algum lado. Mas não. Honrar, honra. Quando honramos alguém ou alguma situação, nós saímos honrados. Porque estamos a fazer o melhor e saímos com honra. Honrar, honra. Então o conhecimento da vida futura estrutura-nos para que nós honremos a nossa própria vida. Honremos a Deus nas suas leis. Então nós temos essa responsabilidade. Né? Então a nossa sociedade nunca mais será a mesma a partir do momento em que nós saibamos da vida futura. Os meus valores e emoções mudam com a ciência, conhecimento da vida futura. Os meus valores e emoções mudam. Essa pergunta está aqui de propósito. Por quê? Porque nós sabemos isto. Só que nem sempre aplicamos. Eu digo por mim, não são os senhores, somos nós. Porque se eu conheço a vida futura, os meus valores e emoções se modificam. Se modificam da noite para o dia? Não. É um trabalho. Mas se eu negar, eu não mudo. Às vezes dizemos que aconteceu uma coisa que me deixou marcas para a vida toda. Enquanto eu afirmar isto, as marcas estão lá. Mas se eu disser o amor de Deus é tão grande, as leis são tão divinas, que virá uma situação tão luminosa que vai iluminar no mais recôndito da minha alma. E aquilo que era escuro será uma luz de satisfação. Então, se eu não colocar bloqueios, isto é uma realidade. Vai nos mudar. Ok? E isto é uma realidade. Pode ser dolorosa, posso não gostar, mas é uma realidade. Então muda.
Muda. Muda. Ok? A gente nem sempre sabe o que muda, mas muda. Ok? Muito bem. Valorizamos a ciência da vida futura? No nosso dia a dia? Valorizamos? Então por que a gente se aborrece? Valorizar é dar valor. Dar valor não é só reconhecer, é aplicar. É interessante, não é? Eu outro dia, isso é só para dividir, eu fiquei tão contente com uma atitude que eu tive. Eu disse, foi a atitude e foi a emoção, estou melhorando, que bom! Perdi a vigilância. Na semana seguinte, fiz, numa situação muito parecida, o inverso do que eu tinha sentido tão bem a fazer. Vigilância. Ou seja, como nós ainda temos em nós o homem velho, colocar o homem novo demora. Então é interessante que nós nos apercebamos de que é importante valorizar, dar permanência desse conhecimento em nós, olhar para além da forma. Ok? Tudo bem? Íamos contar aqui, mas não. Eu sei que já há aqui um processo lá por casa. Muito bem. Nós vamos encerrar, mas eu vou colocar aqui, deixar espaço. Se alguém quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade. Olhem para os nossos filhos. Para os nossos irmãos. Para os nossos pais. Para os nossos vizinhos. Para o nosso trabalho. Para a nossa saúde. Para a saúde do próximo. E envolvamos isto na certeza do processo de desenvolvimento e que a vida nunca cessa. Não há angústia, não há desespero, há lucidez. Tudo terminará bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não terminou. Há trabalho. Então vamos unir os nossos pensamentos. E recordar a inspiração de Paulo quando diz que eu posso falar a língua dos anjos. Todas as línguas. Posso saber tudo. Mas se eu não tiver amor ou caridade, eu nada sou. Conhecer a vida futura faz-nos perceber que na extensão desse tempo infindável, só uma coisa permanecerá: o amor. Então, investir no amor é para a eternidade. Amar de coração pleno. Todos os resquícios de coisas menos boas serão totalmente higienizados. O amor ilumina, torna leve e torna-nos verdadeiramente livres. Por isso, queremos agradecer-te, Jesus. Esse trabalho de profundo amor em nosso favor. Hoje, temos ciência de que nos enviastes mensageiros para preparar o teu caminho. Almas nobres, em sintonia contigo, cometendo os seus enganos também, mas em sintonia contigo, foram arroteando o terreno
para que tu lançasses as sementes e fostes nos dizendo: eis a semente do amor, do perdão, da solidariedade, da caridade. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, suas responsabilidades, seus deveres e siga-me. Vamos regar estas sementes. Vamos para este novo terreno, para este novo reino. E as sementes lançadas, a chuva que vem do alto, sem se apresentar, sem nada cobrar, para alimentar essas sementes lançadas. A natureza, representando o amor de Deus, tudo alimenta e renova e destrói para reconstruir no tempo certo. Assim, Jesus, apercebendo-nos de que isso não é um momento, é para a eternidade, resolvemos acalmar nossos corações, serenar nossas almas, deixar de lutar contra aquilo que não tem solução no momento, mas apacentados, olhar para as coisas, com o olhar da vida futura, trabalhando hoje, mas com calma, sempre firmes, mas serenos e confiantes, com a calma e a mansuetude de quem tem certeza de que o reino de Deus que nos anunciaste, Jesus, ele já é uma realidade. Cada um de nós necessita desse despertar para adentrar esse reino. Rogamos-te no início deste encontro, Jesus, todos nós que aqui estamos, e conversando contigo, recordamos que aquilo que de bom produzíssemos de emoções, a outros servisse. Mestre amado, quando nos propomos a servir em teu nome, como nesta manhã o fizemos todos, sabemos que tu atuas em favor da paz no mundo, envolvendo todos aqueles que necessitam apenas de uma fagulha para reacender a esperança, renovarem suas relações familiares, as relações consigo próprio. E assim, guardaremos alguns instantes para a oração silenciosa, onde cada um de nós, mais sereno e pacificado, conversará contigo. Seus pedidos, seus afetos, eventualmente desafetos, sua gratidão, seu louvor. Vamos orar em silêncio, com paz no coração.